Olá, caros colegas, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mais Dois Pontos, Instrumentação e Automação Industrial. Fala para vocês, Nelson Capitão, instrutor de instrumentação e especialista de SSS. E para não perder os nossos conteúdos, deixe o seu like, subscreva no nosso canal e ative o sininho. Faça também a sua doação nas nossas coordenadas bancárias que irão aparecer no rodapé. Estamos sempre a informar, yeah? Então você veja aí nossas coordenadas, faça também uma doação, a fim de nós crescermos juntos e continuamos a partilhar bons conteúdos conforme nós temos dito, ok? Eu vou dar mais 2 pontos para o Manuel Armando, né? Mais conhecido como Dirk Nowitzki, esse que é também alguém muito próximo, inclusive conheço. Mais 2 pontos para si e a sua família. Mais 2 pontos para o Evenilton. O Evenilton é um grande formador de instrumentação, né? Sigam as suas páginas. Mais 2 pontos para o Evenilton, meu colega. Temos trabalhado junto em alguns projetos. E vai mais 2 pontos para o Elisandro Luiz. Mais 2 pontos para o Elisandro Luiz. E também, por último, nós temos aqui o Alberto Costa. Mais 2 pontos para o Alberto. O Alberto é para dizer que desde o princípio do projeto ele está conosco, né? Ele está sempre a partilhar os nossos conteúdos, está sempre atento naquilo que nós estamos a fazer e tu é melhor ficares atento porque tem muita coisa que vem aí. Como eu tenho dito, né? Hoje não estamos com engenharia, mas hoje nós estamos com aquele, ou aquela, nesse caso, que pode mudar, né? Ou pode te trazer até a engenharia. Então tu tens que ficar atento, pega já aí o seu bloco de notas, uma lapiseira, porque nós vamos fazer aqui algo muito bom que vai agregar valor para vocês todos. Então, dizer que a nossa convidada hoje é a Lloyd Mekongo, ela que é licenciada em gestão, né, tem mais de 15 anos de experiência, né, foi gerente de desenvolvimento de projetos e diretor administrativo na Mineral Water Factory, mas também ela trabalhou como especialista de desenvolvimento de RH, também foi coordenador de recursos humanos e atualmente é diretora de recursos humanos e organização na Petromar. É alguém que eu vou aprender com ela. Se eu vou aprender com ela, de certeza vocês vão aprender também com ela, né? Então, peguem já aí os vossos blocos de nota nesse momento que eu estou a falar, a vossa lapiseira, porque nós vamos aprender bastante. Yeah? Então, eu agradeço por você estar aí conectado conosco, mas para não prolongar, deixa eu apresentar aqui, cumprimentar a nossa convidada, a Lloyd Mekongo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, capitão. Acho que já fizeste toda a apresentação, né? Já dispensa qualquer apresentação da minha parte, não? Não, você de certeza ainda tem informações que vai partilhar conosco, que vai agregar bastante valor. E para não prolongar, eu vou começar com aquilo que é inicial, né? Quem é a Lloyd Mekongo como pessoa e profissionalmente? Olha, antes de mais, a Lloyd Mekongo é uma pessoa que é apaixonada por pessoas. Uau! Uma das minhas grandes paixões são pessoas, da qual eu vibro poder ajudar, poder desenvolver, poder ver crescer. São mesmo nas empresas, mesmo desde a minha vida já antecedente estar a ser profissional, sempre trabalhei e sempre lidei muito com pessoas. Então, a Lloyd Mekongo é uma pessoa que é apaixonada por pessoas. Very good. Muito bom, muito bom. E sendo apaixonada por pessoas, vocês que estão aí em casa, né, também vão se apaixonar por ela. Porque eu sei que as pessoas que são apaixonadas por pessoas têm essa cultura de partilhar o conhecimento, né? Essa vontade de ajudar as pessoas a desenvolver. Aliás, estamos a falar disto e me surge a primeira questão que eu gostaria de saber. Quando e por que escolheu a área de gestão? Uma vez que já é apaixonada por pessoas, será que foi o maior fator? Olha, na verdade, eu penso aqui que tenho que voltar aqui um bocadinho atrás. Mas desde muito cedo, uma das minhas paixões foi a psicologia. Boa. E foi a minha primeira opção na faculdade e foi também onde eu entrei na faculdade. E isto mesmo para poder ajudar pessoas, para poder cuidar de pessoas e para poder também estudar um pouco as pessoas. As pessoas. Exatamente. E então,
Quando vim para Angola, uma das oportunidades que tive foi trabalhar dentro das organizações. Boas. Não tanto dentro de uma área de psicologia clínica, mas dentro das organizações. E a minha perspectiva foi, dentro da experiência que eu tenho, dentro do meu background, como é que eu posso contribuir isso dentro das empresas e como é que eu posso desenvolver o nosso capital humano, nomeadamente no contexto do nosso país, que é Angola. Que Angola, yeah. Daí ter começado esta minha paixão e este meu interesse de trabalhar dentro da gestão dos recursos humanos aqui em Angola. Só para dizer que antes também de estar em recursos humanos, eu já trabalhei com gestão de projetos, como disseste bem no início, na questão da fábrica de água. Mas o meu foco depois foi trabalhar dentro da gestão de recursos humanos, não somente para apoiar as pessoas e desenvolver o capital humano da empresa, porque todos os projetos que nós hoje em dia temos é constituído por pessoas. Então, depois aí eu disse que, além da estratégia de gestão, podemos dinamizar um pouco mais na contribuição do mundo organizacional e do mundo corporativo. Daí este meu interesse sempre em estar dentro da gestão. Da gestão. Olha, muito bom. E tu me tiras a palavra porque a pergunta a seguir seria qual é o papel dos recursos humanos? Olha, isso é aquelas perguntas que toda a gente faz. E eu queria aqui trazer uma nova imagem, uma nova capa e também uma nova maneira de nós vermos os recursos humanos. Hoje em dia os recursos humanos já não é aquele, não desempenha aquele papel tradicional que nós tínhamos como conceito anteriormente, que era o quê? Processar salários, ver as folhas de ponto, quem entrou, quem não entrou, ver quantas pessoas nós precisamos. Hoje em dia os recursos humanos têm um papel bastante estratégico. Aliás, eu hoje trabalho mais a nível estratégico dos recursos humanos, que é como também contribuir dentro das operações e contribuir dentro dos nossos projetos. Os recursos humanos hoje têm um papel fundamental para fazer o business acontecer, para conseguir desenvolver os nossos projetos, para conseguir atingir a satisfação dos nossos clientes. E não só o cliente externo, mas também os nossos clientes internos. Então, o papel dos recursos humanos hoje praticamente é para trazer toda a valorização da empresa, seja a nível do negócio, seja a nível do capital humano. Hoje, se as empresas não trabalharem juntamente com os recursos humanos, perdem uma visão e uma visibilidade que os recursos humanos podem contribuir bastante estratégica. Bastante estratégica. E também eu costumo dizer para todos os meus colegas de recursos humanos e para outras empresas que têm recursos humanos que o papel deles é muito importante dentro da empresa. O papel deles dentro da empresa é estratégico, é para cooperar com os projetos, é para cooperar operacionalmente. Óbvio, não vamos deixar de continuar a fazer os processamentos salariais, as folhas de ponto, que são também parte da gestão de pessoas, mas temos um papel muito importante a nível operacional. Porquê? Projetos são pessoas. Exatamente. Clientes são pessoas. As equipas, para fazer um projeto, precisa de pessoas. De pessoas. A própria gestão organizativa da empresa é? Pessoas. Então, quem entende pessoas tem que trabalhar com pessoas. Não, quem tem pessoas é os recursos humanos. São os recursos humanos, então, o nosso papel é fundamental para trabalhar com as empresas e para trabalhar com o top management ou a gestão de topo, assim dizendo. Então, hoje os recursos humanos têm um papel muito estratégico e muito importante dentro das organizações, porque entende de pessoas. Porque entende de pessoas. Muito bem, isso já dá aqui, né, um ponto geral, né, daquilo que é recursos humanos. Para você que pensa que o recursos humanos está aí simplesmente para processar salários, para contratar, não, mas sim para acompanhar o desenvolvimento também, né, desse técnico. E aqui me surge uma questão que eu gostaria de saber, que na prática mesmo, né, o conteúdo local, para o mercado de trabalho em Angola, o que significa na prática isto, o conteúdo local? Olha, eu posso dizer realmente na prática, para o contributo do nosso país,
o conteúdo local não é apenas a ocupação ou dar posições aos nossos trabalhadores angolanos, mas é dar voz, é acreditar na visão estratégica e no contributo que os nossos trabalhadores angolanos podem dar, é dar posições estratégicas com autonomia nas organizações. Porque nós às vezes pensamos que uma empresa bem-sucedida em conteúdo local é aquela que simplesmente anglanizou, como nós dizemos, não é o nosso termo, as posições. Mas não basta apenas anglanizar as posições. Quando nós, empresas, empregadores, dizemos que na prática estamos a investir no conteúdo local, é dar a posição estratégica ou a posição em causa, mas também acreditar na autonomia que este talento, este profissional irá dar para a empresa. Não somente algo disfarçado, não é? Para estatisticamente dar bons números, mas dar uma certa valorização ao contributo que o conteúdo local poderá trazer. E é assim que nós vamos trazer e vamos desenvolver o nosso país. Quando nós começarmos a ter pessoas como o capitão em posições estratégicas, porque o capitão conhece a dinâmica do país, o capitão conhece as particularidades, não só de competências técnicas, mas aquelas particularidades que, por vezes, somente o nacional conhece. E quando nós damos crédito, quando nós damos crédito ao trabalho que o capitão irá fazer. Eu digo o capitão como um exemplo, não é? Mas isso poderia ser aplicado a todos os outros trabalhadores e a todos os outros nacionais. Muito bom. E aquilo que eu tenho dito, né? Eu já disse isso. Before you get what you want, get what you need. Antes de obter o que tu queres, obtenhas o que tu precisa. Porque nós não vamos começar simplesmente com esse processo de angolanização e dar essa posição sem darmos essa liberdade, conforme tu mencionaste, ao mesmo tempo sem preparação também. Precisamos de pessoas que sejam competentes, né? Pessoas que estejam comprometido, né, com aquilo que é o trabalho, porque mencionaste aqui um ponto que eu tenho dito muitas das vezes nas minhas formações que eu tenho dado. Tu podes se tornar um líder. Mas se tu não consegues identificar as dificuldades dos teus liderados, tu não consegues fazer o seu trabalho. E tu mencionaste muito bem, né? Porque sendo um nacional, ele consegue entender a dinâmica, né, do trabalho, as preocupações, o nosso dia a dia. Então tenta arranjar um meio termo para que no ambiente de trabalho esteja. Não é arranjar um meio termo, é trazer soluções eficientes. Boas, Nós não é trabalhar com jeitinho. Quando nós performamos estrategicamente, nós conseguimos ver que na mesa são apresentadas as estratégias eficientes à realidade e ao contexto do nosso país. Eu não diria assim um meio termo, porque um meio termo eu acho que inferioriza ou diminui, não é, a importância deste profissional. E deste papel de ter um nacional em posições que, por norma, no negócio são estratégicas. Ok, está dito e está bem dito aqui pela nossa convidada, Lloyd. É o que eu disse, né? Nós vamos ter aqui uma aula, né? Nós vamos partilhar o pouco que a gente sabe e certamente a Lloyd vai nos levar ao mais alto nível do conhecimento. Então, você que está aí a nos acompanhar, espero que fiques mesmo bem atento, porque tem muitas informações que nós queremos saber. E falando do que nós queremos saber, eu vou dar um pulo para entender aqui que habilidades técnicas e comportamentais, né, são mais valorizadas. Olha, eu vou começar pelas comportamentais, porque as técnicas irá depender muito de área para área. Exatamente. Mas, obviamente, eu
posso até dar aqui uma ideia em termos das competências técnicas. Acho que todo profissional deve, primeiramente, estudar a trend ou a tendência da sua área. Yeah. O que é que, para ser um exemplo, para ser uma referência, eu preciso obter como competências técnicas. E aí, obviamente, estudar e desenvolver para que, no caso de uma entrevista ou no caso de um trabalhador que já está numa empresa, conseguir apresentar esses resultados. Yeah. Agora, a nível de habilidades comportamentais, que aí, independente da área, é fundamental, muito fundamental, eu diria que hoje o mercado procura profissionais que tenham a capacidade de se adaptar. Boa. Nós hoje temos alguns profissionais que, suponhamos que começaram a trabalhar em 1998, por exemplo, e aquilo que funcionava na altura não consegue ter a capacidade transformativa de adaptar-se à realidade de hoje. Da exigência que o mercado hoje tem. A dinâmica. Então, a primeira habilidade que eu coloco aqui comportamental é saber adaptar-se. É saber estar preparado para a tendência e para a exigência do momento na sua área técnica ou profissional. A segunda, eu poderia dizer a resiliência. Cada vez mais nós estamos inseridos num mercado muito exigente e que tem bastantes desafios e que a resiliência é uma chave. É uma chave. É uma chave para que até mesmo esse profissional amanhã possa ser reconhecido como uma pessoa de destaque, um profissional de destaque e ser investido pela própria empresa para outros projetos ou para funções de maior responsabilidade. Ok. Não sei se continua aqui a dizer mais. Não, tem mais para nos dizer, porque eu estou a ver que essas informações estão totalmente alinhadas com aquilo que eu tenho dito também nos formandos, novamente eu digo, né? Porque quando nós estamos a dar uma formação, mais do que passar as informações técnicas, também são as informações de como é que o mercado está, como é que deve ser preparado, qual é o posicionamento e muito mais. Comunicação. Olha, uma das coisas que eu valorizo muito para ter na minha equipa, problem solver. Ou seja, resolver problemas. Quando eu chego para a mesa com o meu diretor, com o meu responsável ou com a minha equipa, eu trago soluções para a mesa. Eu não trago mais problemas. Eu trago problemas com soluções. Então, isto também é uma capacidade ou uma habilidade, vamos dizer, comportamental que hoje é muito valorizado no mercado. Aquele profissional que consegue resolver problemas ou aquele profissional que consegue pensar além. Ou seja, está one step ahead. Um passo à frente. Exatamente. Tenho uma situação para resolver, por exemplo, eu preciso fazer uma conexão do que esta situação que eu preciso resolver pode influenciar numa outra cadeia ou numa outra área, ou se eu tomar uma ação, o que esta ação vai implicar. Então esta é aquela pessoa que está sempre com um pensamento à frente. Então consegue fazer links e correlações de várias situações. Isso também é um profissional que é muito valorizado hoje em dia. Então, assim, de maneira resumida, eu diria ter a capacidade de adaptar-se, conseguir ter uma boa comunicação, ter a capacidade de resolver problemas, pensar à frente, que é fazer a correlação e o link de várias situações. E também tinha dito uma outra... Resiliência. A resiliência. Exatamente. Eu acho que a resiliência também é uma das que me descreve. Muito bom. E falando disso, aí estamos a falar de um profissional, né, competente, alguém que traz soluções, e eu gostaria de saber como as empresas podem apostar mais no talento nacional sem perder a competitividade. Uma boa pergunta. Como é que nós podemos apostar? Acima de tudo, eu iria dizer na formação. E quando digo no talento nacional, a nossa realidade de Angola. As empresas irão realmente investir no nosso talento nacional através de formação,
através de formação técnica que nos eleve a um nível de performance ou de desempenho. Peço, às vezes uso assim algumas Sim, na palavras. boa. E nós aqui, português e inglês passa, né? Exato. Fazer formações práticas. Formações práticas, técnicas realmente à tua necessidade, realmente à necessidade da tua função e que te eleve a um nível. Não quero aqui equiparar contextos, mas talvez de um trabalhador ou um profissional que vem com uma experiência de fora. Yeah. Eu digo isto porquê? Porque, infelizmente, alguns de nós, ou muitos de nós, não tivemos a oportunidade de ter um investimento de formação, Yeah. não é, académica, que nos remeta e que nos ponha já numa posição profissional forte Forte, de yeah. competição. Exatamente. Então, o primeiro de todos é investir em formações práticas. A outra, que é muito importante, fazer planos de sucessão. Yeah. Quando digo planos de sucessão, um plano estratégico. Eu tenho o capitão aqui, por exemplo. Sim. Para o capitão chegar aqui, o que é que ele precisa fazer, como é que ele precisa caminhar, o que valências ele vai precisar desenvolver Yeah. para quando o capitão chegar aqui, ele entregue resultados com um nível de excelência. Muito bom. E aqui me surge. Oh, perdão, podes dar Não, muita quer dizer, informação, né? é verdade, Tem muitas informações. Vai dar Não, continuidade eu porque estou me a tentar ser surgiu o aqui. máximo resumida possível, Resumida porque possível. senão eu acho que nós vamos entrar aqui numa conversa de 2 horas. Já imagino, e tem muitas informações, porque enquanto falavas, aí surgiu-me uma ideia, ou gostaria de saber, na verdade. Nota-se bastante que as empresas devem passar por esse processo para o desenvolvimento do capital humano e muito mais. Mas há empresas, infelizmente, né, há empresas que dizem, olha, não dizem de forma diretamente, mas que não dão formações específicas para esses profissionais para o seu crescimento. E muitos ainda acreditam que quando eles crescerem, provavelmente vão mudar de empresa. Né? Infelizmente, risco. É um risco que tem que se tomar. Mas qual é o plano, né, que as empresas, o que as empresas têm, ou o RH tem, para reter esse profissional? Claro, todo o investimento que é feito tem que ter também uma estratégia de conseguir reter. Existem várias estratégias de retenção, uma delas foi aquela que eu acabei de mencionar, que é criar um plano de desenvolvimento individual deste profissional. Ok. E eu digo, obviamente, que as empresas não vão criar planos de desenvolvimento para todos os trabalhadores, mas, por norma, nós temos, enquanto recursos humanos, uma estratégia de identificar quais são os recursos que nós consideramos chaves e, dentro destes recursos chaves, nós criamos um plano de desenvolvimento individual. Eu acredito que este primeiro é a primeira estratégia que nós podemos usar para reter um trabalhador, em que eu vou dizer, olha, capitão, eu vou apostar em ti para isto e para aquilo, e ao fim de X anos vai chegar a esta posição. E aí o capitão trabalha na expectativa de um dia alcançar aquela posição ou até o desenvolvimento em outros projetos. É claro que depois existem outras, não é? Que é a compensação. Exatamente. Que é a parte, vamos dizer, há vários tipos de compensação, mas, por exemplo, há a parte também de compensação financeira, mas aí também é algo muito relativo, porque sabes que nós estamos inseridos num mercado muito competitivo. Exatamente. Nomeadamente, se estivermos a falar do mercado onde eu estou inserida, não é? É um mercado muito competitivo em que às vezes a compensação financeira, que é o máximo para uma empresa, pode não ser para outra. E vem aí uma outra empresa e dá uma proposta mais alta ao teu profissional da qual tu investiste, deste formação, fizeste planos de desenvolvimento, mas com aquela proposta mais elevada podes acabar por perder o profissional. Mas uma das boas estratégias que nós podemos usar enquanto empresa é investir no profissional com formação, criar planos de desenvolvimento de carreiras para este profissional e, ao longo deste período de plano de desenvolvimento de carreira, fazer todo o monitoramento e fazer o coaching necessário para tornar este profissional mais
estratégico e apto para contribuir para o business. Uau, muito bom, muito bom. Então, e é isto que normalmente acontece, né? Então, se tu queres ter uma oportunidade, tu tens que fazer a tua parte, faça a tua parte e vamos conseguir, então, crescer. Mas o primeiro passo é entrar. E aqui me importa saber, né? O que mais pesa na seleção para um candidato? A experiência prática ou certificações específicas? Isto aqui é uma tricky question, não é? Isto é um combinado. Yeah. Entendam? Seleção é um combo. Boas. É um combinado de peças. Está a ver aqueles combinados do sushi que vem várias peças? Yeah. Para ficar, quanto mais o combinado for pomposo, melhor. Então, eu não posso dizer que se tiveres todas as certificações, mas não tiveres experiência, que vais ser selecionado. Yeah. Não posso. É uma valência, é uma vantagem ter certificações, ter todos os cursos, diplomas. Mas na prática, as empresas querem o quê? Tem alguém que chega e faz, né? Hit the Resultados. ground running. Resultado. Chegou e está a adiantar. Agora, eu queria dizer aqui, obviamente que dentro de uma seleção, ter experiência e conseguir já demonstrar uma capacidade, como eu falei, de resolução, é sempre uma grande vantagem. Porque suponhamos que eu tenha na minha mesa alguém que já tenha uma experiência, pode não ter todas as certificações, eu invisto nessas certificações. Uau. Eu, enquanto empresa, pago essas certificações. Porque eu não vou querer perder a experiência que o capitão vai me trazer para o meu dia-a-dia e para o meu negócio. Boas. Então, o investimento que eu vou fazer em ti, nas tuas certificações, com a experiência que tu tens, vai ser a explosão. Exatamente. Yeah. Agora, obviamente que se for alguém, se nós estamos a falar aqui de alguém que está num estágio de início de carreira e nunca teve experiência, e se chegar a uma entrevista, porque é uma posição que não requer muitos anos de experiência. E ele já vem com uma certa lista, ou já vem com disponibilidade de vários certificados e vários diplomas, é uma vantagem. Então, eu não queria pôr aqui nem desmotivar ninguém, acima de tudo. Eu só tenho certificações, tenho dificuldade em ser selecionado, porque as empresas têm recrutam vários tipos de posições. E as empresas recrutam posições de acordo com um grau de complexidade. Então, nós dividimos as posições, por exemplo, de 1 a 3 anos, de 5 a 10 anos. Então, há intervalos que nós exigimos para cada posição. E agora, se tu não tens experiência, mas tens capacidade de investir em certificação, investe na tua certificação, certamente vai ser uma valência durante uma entrevista de trabalho. Agora, a tua pergunta foi, por isso é que eu disse foi tricky, porque se eu já quero alguém com experiência, obviamente, na minha seleção, não vamos procurar alguém... Se a função exige experiência, na minha seleção, eu não vou procurar alguém que não tenha experiência. Agora, se a função é para um júnior, eu nem vou cobrar tanta experiência, mas pelo menos vou cobrar os diplomas, conhecimento, cursos ou certificações. Boas. Então está claro aqui para todos nós, né? Você que está a começar uma carreira, nota-se que tem um plano, né? Vai existir sempre, tem o recrutamento de estagiários e muito mais. Tem um plano para aqueles que estão a começar a sua carreira. E as certificações também, de certa maneira, vão te ajudar, né? Vai dar uma visão ao recrutador de que você está à procura de uma oportunidade, mas de que não seja aquela posição-chave, né? Que precisa mesmo de experiência, que já está mais acentuado. Acredito que você consegue também fazer aí a sua parte. Então, tá dito mais uma vez sobre as certificações, sobre a experiência, os dois valem, né? Vai depender do contexto. Exatamente. E são aplicáveis. Mas ainda temos muitas questões que gostaríamos de saber, muitas questões, e nós não queríamos perder essa oportunidade, né? Qual conselho darias a um jovem profissional que se sente estagnado?
Olha, eu vou pôr não somente a um jovem, mas eu acho que esse conselho serve para qualquer profissional em Yeah. qualquer fase da carreira que ele estiver. Pois. Até porque se for jovem está a começar na carreira, Yeah. mas então, ou seja, para já se sentir estagnado. Um dos primeiros conselhos que eu posso dar é olhar para dentro de ti e ver o que é que tu tens para oferecer. Com todo o conhecimento que tu adquiriste até chegar à estagnação, o que é que tu tens para oferecer? E desenvolver isso. E começar a apresentar mais isso. E começar a trazer mais visibilidade no teu contexto profissional àquilo que tu tens para oferecer. Yeah. E isto combinado com aquilo que a empresa, ou o teu sector, ou a tua área precisa. Tenta identificar o que é que a tua área precisa e se tu consegues contribuir para aquela solução. Porque a partir do momento que o profissional começa a trazer soluções, ele ganha mais visibilidade Yeah. e aí esta estagnação pode ser despoletada para uma oportunidade nova. Pois. O outro ponto é não se isolar. Hoje em dia há muitos profissionais que simplesmente chegam, picam o ponto e saem e batem o ponto. Yeah. Não têm visibilidade. Eu vim aqui só para fazer o meu trabalho e vou-me embora. Yeah. Yeah. Não se isole. Se você Pois. quer desenvolver a sua carreira, se você quer crescer dentro da sua empresa, não se isole. Ande com a sua... quando digo ande, é contribua. Yeah. Não é? Contribua com a sua liderança. Pois. Agora, talvez se isso tudo não estiver a dar, talvez não está a trabalhar estrategicamente. Então, procure uma consultoria, procure uma mentoria, não ande sozinho, porque ninguém aprende sozinho. Yeah. Mesmo para andar, na altura precisamos de mentores. Para falar, nós precisamos de alguém que nos ensinou. Então, mesmo também na nossa vida profissional e na nossa carreira profissional, nós precisamos de mentores, nós precisamos de consultores, nós precisamos de pessoas que nos dão dicas chaves para conseguir despoletar esta estagnação. Yeah. Muito bom. E se tivesse uma consultoria de RH, quais estratégias e inovações trarias para melhorar o processo de recrutamento e desenvolvimento do capital humano? Se fosse dentro do recrutamento, então seria mais para empresas. E hoje em dia o recrutamento deve ser também muito estratégico. O recrutamento deve ser bastante... tentar ser o máximo célebre, porque tempo é dinheiro. Yeah. Exatamente. E ver qual é que é o melhor candidato para uma posição, não... como é que eu posso dizer? Focando naquilo que é essencial para a vaga e naquilo que é essencial para o business. Agora, não sei quando tu dizes recrutamento, se fosse para uma pessoa ou se fosse para alguém que já trabalha em RH. Sim, podes dar continuidade. Na verdade, pode ser para um profissional, né? Para um profissional, aquele que se sente estagnado. Tu estavas aqui a mencionar e mencionaste muito bem que quando essas estratégias todas sobre tentar não se isolar, trabalhar em equipe, que eu, na verdade, tenho dito mesmo nos meus formandos, olha, estamos a fazer prática, vamos trabalhar em grupo, vocês já têm que ter essa cultura de trabalhar em equipe. Para além dessas estratégias todas, se não funcionar, tu mencionaste muito bem procurar uma consultoria, tentar entender, porque acredito que existem pessoas especializadas, né, que poderão dar insights valiosos para essas pessoas, e aqui já estamos a fazer isso, já estás a fazer isso muito bem, para o crescimento. Então, eu gostaria de saber, tens uma consultoria, apareceu algum profissional, algum estudante, e o profissional se sente estagnado, o estudante sente que não está a ter oportunidades, via CV, mas não tem resultados, o que é que ele faria? Olha, muito boa pergunta. Primeiramente, dentro da consultoria, é preparar este candidato. Yeah. É ajudar este candidato a estar preparado para a vaga que ele pretende se candidatar. Este é o ponto fundamental que um mentor, um consultor, ajuda na fase de recrutamento de um candidato. Depois, fazer uma avaliação do perfil dele. Yeah. E trazer e salientar e valorizar todas as competências
ou habilidades ou experiência que este candidato tem. E conseguir transpô-las de uma forma estratégica no CV. Yeah. Porque o que nós hoje vemos é uma grande dificuldade das pessoas de criarem CVs. E não só CV. Às vezes, por exemplo, temos profissionais que querem uma oportunidade de emprego, mas não têm o LinkedIn. Yeah. Então, estão isolados de onde estão as oportunidades. Estão fora do aquário, onde estão as oportunidades. Yeah. Então, nós também fazemos esta consultoria de criar todo o mecanismo que este candidato ou que esta pessoa precisa para que ele esteja próximo ou esteja a mais 2 pontos Exatamente. a mais 2 pontos da oportunidade. Análise de CV, análise do LinkedIn, que cursos precisa, que vaga é, porque há pessoas que às vezes não têm experiência para, imagina, engenheiro sénior e candidatam-se para vagas de engenheiro sénior, obviamente não será selecionado. Então há toda uma dinâmica, há toda uma instrução, há toda uma estratégia de quais vagas tu podes te candidatar porque estão de acordo com o teu perfil. Exatamente. Então é dentro desta assessoria que é feita numa consultoria. Toda esta assessoria é feita. Eu posso dar aqui o exemplo de uma senhora, né, que veio ter comigo, que estava desintegrada do mercado há muito tempo, estava fora do mercado há muito tempo, mais de 10 anos. E estava com alguns receios porque queria voltar a começar a trabalhar. E dentro da consultoria, desde o CV, desde a preparação para a entrevista, desde a preparação de ir até para a entrevista, como vestir, o que é que falar, como se comportar, como sentar, tudo isto foi feito. E depois também, no processo já, depois de ter sido selecionada, também é feito todo este acompanhamento. Uau. Então, a consultoria é muito importante, principalmente para quem não sabe como fazer, como começar, ou quem não está a ter resultados. Muito bem, está aqui mais uma explicação. E vamos dar continuidade, mas eu tenho que dar mais 2 pontos aqui, né, para a Lloyd, nossa convidada, nossa colega, que está a nos deixar claro de como funciona. Então, a consultoria é muito importante. Você que está a se sentir perdido, não sabe como dar o próximo passo, terminou, mesmo formandos, eu tenho vários que depois de serem formados por mim 2 anos atrás, chegam para formadores de que eu fiz a formação, ainda não consegui a primeira oportunidade e tudo muito mais. Para o formador vai dar alguns conselhos, mas eu não sou especialista. Existem pessoas especialistas, assim como a Lloyd, que faz muito bem. Tu vais encontrar ela no LinkedIn e aquilo que é o nosso hábito, vocês já sabem que o perfil vai estar ali disponível. Ela vai poder passar muitas informações, insights valiosos para você crescer, né, e trabalhar com ela. Então, aproveitar esse momento para dar aqui mais 2 pontos para o nosso parceiro fiel, né, a Parlink, que também tem trabalhado conosco, e também Aljava Tecnologias, que nunca nos largou, está sempre conosco, está sempre a trabalhar conosco e tem feito grande trabalho e temos desenvolvido junto. Mas, para nós não perdermos o fio da conversa, nós temos que falar aqui, falando de CV. Nós temos aqui um exemplar de CV, né, que nós gostaríamos, né, em todos os pontos, que a nossa colega nos diz o que pôr nessas opções que nós temos ali. Em casa vamos acompanhar a partir da tela. Nós temos aí de 1 a 7 e o que é que poderíamos pôr? Quais são as informações chaves que chamaria atenção para um recrutador? Inicialmente nós temos ali o exemplar do CV, temos o Nelson Capitão como técnico de instrumentação. No objetivo, o que é que se espera no objetivo? Ok, então, muito importante no nosso CV sermos objetivos. O CV deve resumir de uma maneira mais breve, clara possível aquilo que nós podemos trazer como contributo e valências. Aqui no objetivo eu colocaria, por exemplo, que áreas eu poderia ser útil. Boas.
não é? Yeah. De uma maneira bastante resumida. E aí demonstro qual é o meu objetivo com o recrutador. Exato. Então, aqui, por exemplo, sou técnico de instrumentação, mas poderia adicionar algumas outras áreas ou posições das quais eu já performei e que possam trazer um objetivo muito claro para o recrutador ver e dizer, olha, posso captar este candidato ou este recurso. Yeah, muito bom. E podes continuar a dar a Ok? continuidade sobre Sobre mim, ponto, eu sim. colocaria as minhas competências e colocaria as minhas soft skills. As soft skills são aqueles que nós já falamos como habilidades. O que é que eu trago para a mesa, o que é que eu consigo resolver, o que é que eu posso contribuir. Então, eu colocaria aqui no sobre mim. Ótimo. Muito bom. Temos o terceiro na educação. Ok, é verdade. informações. A educação é muito importante, mas eu punho aqui uma estratégia. Começa sempre pelo o mais atualizado. Ótimo. Não adianta pôr a escola primária, porque não é necessária para aquela vaga. Yeah. A não ser que não tenha uma outra valência, mas pôr o foco principal. Formação académica mais recente e talvez a penúltima formação académica, por exemplo, médio ou ensino técnico mais recente, para poder destacar para o recrutador. Muito bom. E temos aqui a experiência, né? Na experiência nós gostaríamos de saber como resumimos a nossa experiência de forma atrativa. Eu gostaria de voltar aqui um bocadinho para trás. Sim. Aqui na educação, além das qualificações académicas, nós podemos pôr também os nossos cursos. Yeah. Cursos complementares que desenvolvi e possam contribuir para aquela posição. Então, aqui a formação e a educação é uma combinação. Ponha os cursos e, se possível, também certificações, se possível, também algum estágio complementar curricular que teve a oportunidade de fazer, além da formação de ensino escolar, vamos assim dizer. Muito bom. E aí é só nós continuamos, temos o ponto 5, podes continuar depois até ao temos fim. aqui a experiência. As experiências, de uma maneira, devem ser organizadas de uma maneira que destaque e que se tornem atrativas. Todas as experiências devem ser adequadas para a vaga. Óbvio que vai depender se tu já tens muita experiência ou não. Se não tiver muita experiência, deve colocar aquilo que já desempenhou, óbvio. Mas, por exemplo, um perfil que já tenha tido muitas experiências, antes de ter, por exemplo, a função-chave, obviamente que não vai colocar o período que trabalhou, vamos dizer, na cantina, ou o período que trabalhou no café XY, antes de conseguir uma função de engenharia. Mas deves colocar o teu percurso, o teu background que esteja relacionado com a vaga, que traga destaque e que o recrutador veja, não, isto está totalmente alinhado ao meu descritivo de funções. Então, a experiência deve estar organizada e estruturada desta maneira. E sempre com a última experiência. Tem vezes que os recursos começam, os candidatos colocam a experiência mais antiga no início. Temos que ter uma coisa em mente. O recrutador tem pouco tempo para ler um CV. E, claro, depende do tipo de recrutador, porque se for um recrutador que faz recrutamento massivo, ele quer um CV o mais objetivo possível. Então, coloca sempre a experiência mais recente e que destaca mais o alinhamento com a vaga. Com a vaga. Muito bom. Habilidades e competências. Então, isto aqui é aquilo que eu já falei um pouco, que eu colocaria no sobre mim. Colocaria logo no sobre mim todas as minhas habilidades e as minhas competências técnicas, competências comportamentais e até, se for necessário, posso até dar um exemplo de um contributo muito importante que eu tive num projeto e que foi de grande valor e trouxe valor acrescentado para a mesa, por exemplo. Mas isto já no sobre mim, de todas as habilidades e competências que eu tenho, de uma maneira bastante resumida.
Oh, acho muito interessante esse ponto. Cores de fundo do CV e o tipo de letras que ditam a regra. Se sim, quais são as melhores? Não existe uma regra, existem vários tipos de CV. Existe o CV universal, o CV europeu. Não existe uma regra específica, mas dizer que os recrutadores não precisam de um CV todo bonitinho, com cores, uns rosa, Yeah. a outra parte negritada. Não. Isto, na prática, vou ser sincera, até faz confusão visual e cansa mentalmente quem estiver a analisar mais de 10, 20 CVs. Então, ter um CV simples, sem muita cor, não é necessário ter muita cor, mas é como tu vais estruturar o teu CV. Isso é que é fundamental. Não as cores, não o tipo de letra. Óbvio, não vais pôr uma letra itálica. Este tipo de letra não combina, não permite uma leitura visual, causa ruído. Mas pode ser um tipo de letra que seja fácil de ler e que seja perceptível. Não é a cor, é o que eu digo, não é a cor, não é o tipo de letra que é fundamental. É a forma como está estruturado o teu CV que vai trazer toda a diferença para poder ser ou não o candidato selecionado. Selecionado, exatamente. E temos aqui por último, né? Que é fundamental. Contactos. As pessoas metem aí. Eu própria já cometi esse erro. Então, é muito importante. Eu colocaria logo em cima mesmo, aqui onde está o nome, eu colocaria aqui os contactos. Logo abaixo. Nem seria o sexto. Porque tem que estar numa zona de destaque que o recrutador não se esqueça e não se perca onde encontrar o teu número de telefone ou o teu e-mail. Então, coloca o teu nome, coloca a tua posição, óbvio, alguma outra informação importante e depois o teu e-mail e o teu número de telefone logo no cabeçalho do CV. Então, até aqui os contactos deixa de ser o sexto, tinha que passar aqui para o início. Muito bom. Onde está o nome e a posição. Ok, e mais uma vez, mais 2 pontos aqui para a nossa convidada, Lloyd, que acaba de nos explicar aqui um CV atrativo. Você que tens aí o nosso CV, eu sei que você vai estar a acompanhar aqui na nossa tela, né? O exemplar, e ela foi mencionando todos os pontos. Tu vais ter a oportunidade de repetir isto, vais ter a oportunidade de olhar no seu CV e melhorar aqui os pontos. Eu aprendi, né? Por exemplo, na questão de habilidades e competência, muitas das vezes já não é preciso pôr, podemos pôr isso inicialmente aí no objetivo. Os contatos estão bem direcionados agora, então só resta você fazer um CV, né, apropriado e segundo a necessidade da sua vaga. Nós agradecemos por essa explicação, né? Eu sei que em casa vai agregar bastante valor, porque muitas pessoas têm problemas com questões de CV, mas não basta. Não paramos por aqui, né? Qualquer questão, vocês já sabem que podem entrar em contato com a nossa convidada a partir do LinkedIn, e ela mencionou muito bem aqui sobre a questão do LinkedIn. Nós falamos sempre em todos os episódios a questão do LinkedIn. Tu que está nos a acompanhar pela primeira vez, não tens um LinkedIn, cria um LinkedIn, ok? Veja como é que outros profissionais da tua área têm estruturado o seu LinkedIn, a fim de também veres como podes estruturar. E se queres mais detalhes, mais informações, é claro, é que é só entrar em contato com a Lloyd, que ela vai fazer isso e vai fazer muito bem e vai poder te dar aqui orientações, insights valiosos que vão agregar valor para o crescimento da sua carreira, né? Então, está nos acompanhando até aqui, deixa o seu like, subscreva no nosso canal e ativa o sininho e também possa fazer uma doação nas nossas coordenadas bancárias que irão aparecer no rodapé, a fim de crescermos juntos e continuarmos a partilhar bons conteúdos, ok? Então, eu gostaria de saber, nos conta aqui uma experiência que tiveste, né, no processo de recrutamento, uma experiência que tu achas que foi o mais engraçado. No processo do recrutamento, de eu a recrutar, certo? Tu a recrutares um candidato. Fazer uma entrevista. Eu talvez... Olha, eu nem vou dizer o mais engraçado, mas o que deixou-me talvez um bocadinho mais
Não é triste, porque triste não é a palavra ideal, mas mais apreensiva de como as pessoas efetivamente precisam de uma preparação antes de uma entrevista e precisam de mentoria e precisam de consultoria. Oh, interessante. Ter um candidato para uma posição importante e a pessoa chegar à entrevista, não conseguir falar sobre si, não conseguir falar sobre as suas experiências académicas, as suas experiências profissionais e não saber nada da vaga. Uau. Chegou e stuck. Eu nem vou dizer que é a mais engraçada, Yeah. porque isto realmente deixou-me preocupada e despertou algo em mim que talvez eu possa ajudar. Yeah. E comecei a ver, não, nós precisamos realmente de apoio estratégico para conseguir emprego. Porque nós vemos muitas pessoas desempregadas, infelizmente. Yeah. Mas depois também vemos quando a pessoa tem a oportunidade de mostrar e de vender o seu valor, de vender que contributo pode trazer, a pessoa não está preparada. Yeah. E os recrutadores acabam por ser exigentes porque o mercado é exigente. Exatamente. Não é? Yeah. Então, isto foi uma das cenas que eu vejo muito regularmente. Infelizmente, não é uma única vez, Yeah. mas é ter candidatos à frente que não conseguem abordar e não conseguem vender-se, quando digo vender-se no bom sentido da palavra, Yeah. as suas competências e o seu valor. Então nós ficamos, será que não se conhecem? Será que é só timidez? Será que é só nervosismo? E eu posso dizer que eu sou e quando estou no papel de entrevistadora, eu deixo o candidato o mais à vontade possível. Possível, yeah. O mais à vontade possível. Eu faço como se nós estivéssemos aqui numa conversa. Yeah. Então, mesmo assim, às vezes as pessoas têm esta dificuldade de conseguir demonstrar que valor acrescentado podem trazer para uma empresa. Então, isto não foi o mais engraçado, mas talvez foi o mais preocupante para mim. Yeah. E que até me deixou um bocadinho constrangida e Imagino. quem me dera poder ajudar essa pessoa que está ali, quem Yeah, me dera, mas- fala isso, assim. Então, esta é sério. Yeah. Então, você que está aí nos acompanhar, que se identificou com isto, tem dificuldade, né, de enfrentar uma entrevista profissional, tu já sabes que deves ter feito o que tens que fazer, entrar em contato com pessoas como a Lloyd, né, que ela está disponível no nosso LinkedIn para receber aí mentorias profissionais a fim de superar, né? Eu também já tive entrevistas que você sente um frio, logo que te falam tua vez para entrar, sentes aí um frio, né? Nas suas redes sociais, ela está aí a partilhar muitas informações boas e ela vai poder te orientar, vai poder te elevar, né, a confiança para que você tenha uma entrevista mais completa e também que possa mudar a sua carreira profissional ou dar a oportunidade de começar uma E, carreira. capitão, e dizer que o nervosismo numa entrevista é super normal. Yeah. É super normal nós termos nervosismo. Quer dizer, vocês dão antes de um conta mesmo, momento. Não, é normal, é mesmo normal. Antes de o ser humano, antes de qualquer momento importante, Yeah. ter nervosismo. Aquela ansiedade. Yeah. Mas nós temos que estar nervosos, mas preparados. Estamos pelo menos. preparados. Yeah. É muito engraçado. Posso contar aqui uma história, se calhar caricata, que aconteceu comigo. Na minha primeira entrevista para a empresa onde comecei a trabalhar aqui em Angola, eu recordo-me que eu fui tão a correr que eu fui com 2 relógios no pulso. Sério? A entrevistadora disse, vieste com 2 relógios? Quantas horas? Era mesmo para não chegar atrasada. Só quando eu reparei, eu vi, poças, atrapalhei-me. Yeah. Mas então, o nervosismo é normal. Yeah. Mas, mesmo diante do nervosismo, nós temos que estar preparados para ser chaves e para, durante a entrevista, demonstrarmos aquilo que o recrutador quer e precisa ouvir. Ser essencial. Óbvio que não é vender um peixe simplesmente sem conteúdo. Yeah. Há muita gente nas entrevistas que tem mais, vamos dizer assim... Terra, lata.
Muita boca. do que experiência. Do que Eu não estou a experiência. dizer isso. Tem que ser uma combinação das duas Yeah. coisas. Mas quando a pessoa às vezes tem experiência, muitas vezes também nem sabe se vender e não consegue ter este, como se diz na gíria, como tu disseste, Yeah. Essa lata, lata, não é? né? A boca. Terra, Yeah. paleio para se conseguir vender. Exatamente. E qual é a pergunta que gostaria que fosse feita, nunca foi feita? E qual seria a resposta? Ah, talvez seria o que eu gostaria que nós mudássemos na maneira como nós vemos as carreiras em Angola. Ok. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Yeah. Como é que eu gostaria que nós passássemos a ver as carreiras carreiras em- profissionais em Angola? Boas. E eu digo isto porquê? Porque carreira não é apenas ter um emprego fixo. Não é apenas ter um emprego em que eu sou secretária há 15, 20 anos. Não é apenas isso. Quando nós falamos de carreiras, é nós criarmos oportunidades dinâmicas Uau. da pessoa se poder movimentar. É nós podermos criar oportunidades de crescimento para estas pessoas. É nós podermos valorizar todo o contributo, todas as valências, todas as competências que este recurso que eu tenho dentro da empresa ou da organização me possa trazer. Yeah. É eu dar oportunidades, visibilidade, voz a esta pessoa para contribuir para os resultados de uma equipa, do negócio. Então, eu gostaria talvez que nós víssemos hoje as carreiras de uma maneira mais dinâmica Yeah. do que algo apenas estático de que eu tenho o meu emprego fixo e isso é o que importa. Uau. Não, eu tenho o meu emprego fixo, mas eu posso crescer. Eu preciso crescer. O ser humano é evolutivo. Yeah. O ser humano, quando não começa a ter, eu digo, estímulos diferentes, ele começa a estagnar, ele começa a encolher, ele começa a deixar de ter valor. Uau. Yeah. E a carreira deve ser algo que é como se fosse Yeah. um fermento, não é? Yeah. Que traz Expande, forma, que nos transforma. expande. Yeah. Então, eu gostaria, talvez, que nós começássemos a ver as carreiras desta maneira. E nós, como profissionais, primeiramente, porque a mudança começa nos profissionais, a mudança começa em ti e na forma como tu vês a tua carreira, Yeah. e aí, certamente, depois nas organizações. Então, eu resumiria, talvez assim, que esta seria a pergunta que eu gostaria e que tu Fosse já feito. fizeste. Yeah. Uau. E é assim que eu responderia. Não, uau, muito bom. Agora sim, completou aquilo que tu já falaste inicialmente, né? Foi um casamento perfeito, que é estar apaixonado por pessoas, né? Então, quando tu ficaste aqui a explicar aquilo que tu pensas sobre uma carreira, como é que os profissionais deveriam desenvolver e muito mais, e nota-se que tu te preocupas muito com as pessoas, com o crescimento das pessoas, e isso é bom porque nós, profissionais técnicos, por exemplo, que estamos no field, eu vejo também colegas e muito mais, ficamos a reclamar, olha, queremos isso, não há formações, não há aquilo, de forma geral, né? Nas empresas tem isso, então, muitas das vezes o pessoal, né, administrativo é que tem que ter esse carinho ou essa atenção, né, a esses pormenores e dar oportunidade de crescimento para as pessoas. Tudo bem, conforme mencionaste, estrategicamente há posições que são chave para isto e são prioridade e muito mais, mas ter esse olhar clínico, ter esse olhar mais aproximação, né? E com vontade de ver os seus profissionais, os seus técnicos a crescerem. Sim, sabes porquê, capitão? Porque se nós passarmos, nós primeiramente enquanto organizações, passarmos a ver as carreiras não como um custo, mas como um investimento, Yeah. nós vamos conseguir ver que nós vamos ter profissionais muito mais valorizados, Yeah. tecnicamente ou profissionalmente. E é isso que vai também trazer um grande contributo sustentável
Yeah. as nossas organizações. Exatamente. Ou seja, eu ganho muito mais com profissionais tecnicamente valorizados e bem expandidos, conforme eu disse, Yeah. que tiveram a capacidade, como se fosse um jogo de xadrez, de Sim. ter várias mobilidades. Eu, enquanto empresa, ganho muito mais com isso. E isso não foi um custo. Foi um investimento, porque tu vais-me Investimento. trazer resultados. Exatamente. Tu vais-me trazer os resultados que eu preciso. Porquê? Porque o cliente com que as empresas hoje trabalham também é bastante exigente. Yeah. Então, eu penso que as empresas hoje devem e precisam ver o investimento de carreiras como uma valorização para elas próprias, um benefício para elas próprias. Yeah. É o branding, é a imagem delas. O trabalhador é a imagem da empresa. Ok, muito bom, e nós agradecemos mesmo por isso. Essa partilha de conhecimento é muito importante. É muito importante que as empresas comecem a olhar desta maneira o seu profissional, né, com essa vontade de permitir o crescimento dos técnicos, dos profissionais. Aliás, mencionaste muito bem que esse crescimento não é... Primeiro que a empresa não pode olhar como custos, né, são investimentos. Não é que não pode, Yeah. não deve. Não deve. Porque não Aí está deixa certo. de ser um custo. Exatamente, não deve, está certo assim, olhar simplesmente nos custos, mas sim no desenvolvimento, né? No investimento E no que vai investimento, no retorno e no crescimento então do seu técnico. E falando sobre isto, né, aqui eu gostaria de saber qual é a sua opinião para algumas empresas que, por algumas questões, elas rescindem contratos com algumas mulheres por fatores da sua gestação. Bem, esta pergunta é bem pertinente. Primeiramente porque, óbvio, sou mulher Yeah. e certamente iria ter um posicionamento muito relacionado, como se diz, não é? Tomar as dores das outras mulheres Yeah. que estejam nesta situação. Depois também queria aqui primeiro deixar uma questão. Quando uma mulher está em gestação ou num período já de licença de maternidade porque o bebê já nasceu, a mulher está dentro de uma categoria de proteção, Yeah. primeiramente. A nossa lei angolana, e aí daria palmas ao nosso legislador, ele protege mulheres nesta condição. Boa. Então, eu não vou somente dar a minha opinião, mas vou-te dizer aquilo que está espelhado na lei. Exatamente. É que mulheres nesta condição não podem ser afastadas. Muito bom. Não podem. Uau. Não podem ser demitidas. A falta de conhecimento, muitas das vezes, porque nós temos casos que, infelizmente, algumas mulheres são afastadas nesse período. Mas depende, tinha que ser um motivo muito forte para levar o empregador a afastar ou demiti-la nesta condição. A lei tem um período de tempo que protege a mulher nesta condição. E uma mulher dentro de um período de licença de maternidade não poderia estar dentro desta condição de despedimento. E mesmo depois do bebê nascer, a mulher, pelo facto de ainda ter um bebê, vamos dizer, recém-nascido, ou ainda que tenha também 12 meses, acaba por estar protegida. Logo, aí já não é a minha opinião, não é permitido. É permitido. Não é permitido. Empresas que fazem isso expõem-se de uma maneira, posso aqui dizer, bastante crítica para elas próprias. Yeah. Elas próprias empresas. Exatamente. Então, uma empresa que faz isso, aí sugeria ter uma consultoria de RH. De como gerir melhor as suas pessoas. Novamente, eu acredito que... Porque a consultoria também é boa para as empresas. Porquê? Para permitir ou para proteger que a empresa se exponha a litígios. Yeah. E, para mim, um empregador que demite uma funcionária sem motivos, simplesmente por causa da gestação, está-se a querer expor a conflitos ou a litígios. Yeah. Yeah. Agora, na minha opinião, muito resumida, nós devemos valorizar a maternidade. Eu queria dizer que as empresas têm um papel fundamental de terem políticas de inclusão. De terem medidas de equidade.
E o que é a equidade aqui? A equidade não é praticamente a igualdade, que eu vou tratar o capitão da mesma maneira como eu trato a Lloyd. Não, porque nós biologicamente nós já somos diferentes. Exatamente. As necessidades biológicas que eu tenho, como por exemplo, eu fico gestante e tu não ficas. Exatamente. Então tu não precisas de interromper a tua carreira, não precisas de interromper a tua entrega no trabalho. Já o meu corpo obriga-me, literalmente, a interromper a minha carreira profissional durante um período. Então eu preciso de uma empresa que seja inclusiva neste sentido, que crie uma equidade, as mesmas oportunidades e diante das particularidades que cada trabalhador tem. E as mulheres têm particularidades diferentes nesta situação, no facto de ser gestante. Então, a minha recomendação é que as organizações comecem a desconstruir a ideia de que a partir do momento que uma mulher ficou grávida ou está gestante, já não tem mais valor. Tem, até porque a maternidade traz uma grande... A maternidade é uma segunda carreira. Uma mulher que passa uma maternidade consegue gerir conflitos, consegue gerir emoções, consegue gerir tensões, consegue até fazer gestões de crises, que é o que as empresas mais fazem. Porque ter um bebê é fazer uma gestão de crise, educar uma criança é uma gestão de crise, educar um adolescente é uma gestão de crise. Merecia estar no CV, né? Mas são aquelas habilidades que nós falamos... comportamentais que ser mãe tu acabas por desenvolver e que acabam por também trazer um contributo essencial no dia a dia nas estratégias da empresa. Então, se nós começarmos a ver esta valorização, que um recurso que é mãe tem uma valência a nível comportamental que me pode trazer valor acrescentado, certamente as empresas vão ter um outro posicionamento, a forma como olham as mães. Mais 2 pontos para a nossa convidada, porque a nossa convidada nos levou a outro nível, né? Nós estamos acostumados a olhar muito mais para aquilo que são os formandos, os profissionais e muito mais, mas ela está nos levando a outro nível, né? Entender melhor como funciona, até aqui alguns insights valiosos para empresas e muito mais o seu posicionamento. Isso é muito bom e gostei do seu posicionamento enquanto mulher, é muito bom, tem que ter essa visão, porque nós também nos preocupamos, porque essas mulheres também, muitas delas são as nossas mulheres que passam por essas situações, são nossas irmãs, são nossas mães, então tem que ter essa prioridade, tem que ter essa atenção e tem que ser respeitado, né? Porque já existe na lei também e nós ficamos muito felizes. Agora, quanto aos profissionais que ficaram um tempo afastados, aliás, já mencionaste aqui, né, mas eu gostaria de saber qual o conselho que tu deixas para os profissionais que estavam afastados, tiveram um tempo fora do mercado profissional e pretendem, né, voltar ao trabalho. Ok. Eu aqui vou dar aqui 3 exemplos bem práticos. Eu, primeiramente, avaliaria todas as minhas competências. Aquilo que eu sou boa, aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu sei entregar. E atualizava. Porque se calhar, não sei, dependendo do tempo que ficou distante do trabalho, elas precisam de ser atualizadas à nova exigência do mercado. O segundo ponto, eu não me isolaria. Falaria com pessoas da área ou da área que eu me pretendo recandidatar. Para conseguir ter uma percepção de que é que o mercado hoje está a exigir, que desafios elas estão a enfrentar, o que é que as empresas têm exigido destes profissionais. Então, começaria-me a encaixar em um núcleo que começa a abrir a minha visão para o mercado. Preparação. E o terceiro, que é muito importante, é vender tudo aquilo que eu tenho de valor. Quando eu digo sempre vender, é ter um bom currículo, ter um bom LinkedIn, por exemplo, participar de podcasts. Como o nosso podcast Mais das Fontes de Instrumentação e Automação Industrial, nós fizemos isso todas as sextas-feiras, ou seja, as sextas-feiras nós estamos aqui para partilhar conteúdo, então ficar atento. LinkedIn nós falamos bastante e aqui a nossa colega está a falar. Então isso é muito importante, porque eu posso não estar inserida no mercado, mas eu tenho competências, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho o domínio de alguma matéria e eu preciso saber vender isso. Então como fazer o quê? Fazer parcerias num podcast, criar um canal no
no YouTube, YouTube. criar um canal no Instagram, Yeah. falar sobre aquilo que eu domino. E Exatamente. certamente eu vou atrair visualizações e vou atrair olhares e vou atrair talvez pessoas interessadas ou empresas interessadas Yeah. em o meu conhecimento. Exatamente. E aí também a oportunidade pode surgir. Então, de maneira muito simples, faria esses passos de início, mas depois, Exatamente. claro, por detrás há aqui talvez uma outra preparação que é fundamental também e que daria como conselho. E essa preparação que vai nos dar sempre vai ser a nossa colega Loide. É só entrar em contato a partir do LinkedIn, né? Vocês vão encontrar, nós também vamos partilhar aqui o Instagram também. Nós vamos partilhar aqui o seu perfil. Vocês já sabem a dinâmica. Para você que é novo no nosso canal, deixe o seu like, subscreva, partilha com seus familiares e amigos, porque aqui tu vais ter insights valiosos que vão agregar bastante na sua carreira e não só, né? Já vais poder também orientar os seus filhos, irmãos, amigos e muito mais a fazerem uma carreira, né, de sucesso. E é isso que nós fizemos e fazemos, aliás, e estamos sempre atentos. E mencionou muito bem aqui a nossa colega sobre a questão de partilhar o teu conhecimento nas redes sociais. Eu tenho essa dinâmica com meus formandos, né? No passado fazia com mais frequência, hoje devido a algumas atividades, que era todas as práticas que nós vamos fazer, ele tem que explicar. Depois de eu explicar, entendendo, fizeram a prática, entender essa prática, faz um vídeo a explicar essa prática. Quem for no meu LinkedIn vai encontrar práticas de instrumentação de diversos instrumentos, variáveis de processo, que eu explico na primeira pessoa e outros, então, quem explica são mesmo os formandos e eu meto lá sempre o LinkedIn desses formandos, a fim de pessoas interessadas, recrutadores e muito mais podem encontrar esses profissionais a partir do meu LinkedIn, mas não pode ser apenas eu a fazer isso. Tu podes ter essa iniciativa de fazer isso, acompanhar, fez uma prática, aquilo que tu sabes, espelha no seu LinkedIn, estrutura o seu LinkedIn e se não estás a ver como começar, estou sempre a repetir, entre em contato com a Lloyd, né? Ela que é a nossa responsável do RH, diretora, e ela tem muita experiência, mais de 15 anos, e vai poder então nos ajudar a crescer. Eu gostaria que deixasse mais um conselho, mas esse para jovens recém-formados. Qual conselho que tu deixarias, né, para que eles poderiam se destacar ou chamar a atenção das empresas para esse processo de recrutamento para estagiários? Ok. Já falamos aqui um bocadinho muito, acho, de como nós nos podemos destacar para as empresas. De forma geral, né? Eu só quero que olhes para esses rapazes que estão... Mas um dos conselhos que eu posso primeiro dar, se for diante de uma entrevista, ter uma boa comunicação, saber se comunicar bem, isto é muito importante. Pelo menos saber explicar. Eu vou dar aqui um contexto muito rápido que tive numa situação de um candidato em que nem as disciplinas que teve na escola conseguiu explicar. Uau, não interessante. Porque para os estagiários as entrevistas são diferentes, não é? Nós gostamos de puxar um bocadinho que conhecimento tem académico e nem as disciplinas escolares conseguia falar. Então, por favor, saibam ter uma boa comunicação, saibam comunicar-se bem. Isso diante de uma entrevista. Antes de uma entrevista, fazer a preparação. Eu sei que nem toda a gente tem a oportunidade de fazer cursos adicionais, mas eu recomendo muito, dependendo da área que a pessoa for se candidatar, fazer cursos adicionais daquilo que a vaga precisa. Porque você não tem experiência técnica, mas você quer ter vantagem diante dos outros estagiários. Exatamente. Ok, mas Lloyd, um estágio é para aprender, sem dúvida. Mas quanto mais valências tu tiveres que te ponham na vantagem, melhor. Exatamente. No inglês. Uau. Saber um inglesinho não custa. Não custa, ter uma formação técnica adicional também não custa. Não é? Então, isso é muito importante. E estar ali, demonstrar que quer aprender, demonstrar que tem capacidade para aprender, isso também é muito importante. E se tiver a oportunidade, tenha experiências de emprego, daquelas que ainda não estão alinhadas com a tua carreira, mas que vão te dar
conhecimento do que é trabalhar. Exatamente. Yeah. Nem que seja num, como é que se diz, num call center. Yeah. Nem que seja a oportunidade de emprego de trabalhar num cyber, Yeah. a atender para fazer impressões. Exatamente. Nem que seja num voluntariado em alguma instituição social. O recrutador, quando vir, ele é estagiário, mas pelo menos ele já passou por aqui, ou seja, tem sentido de responsabilidade. Exatamente. Yeah. É uma vantagem. Então, não seja apenas aquele estudante que, pronto, eu terminei a faculdade, estou há um ano à procura de trabalho e não estou a fazer mais nada. Yeah. Não se limite. Não, eu não posso começar por um trabalho pequeno porque eu já quero o trabalho na petrolífera X ou Y. Exato. Não! Os pequenos começos são essenciais e todos nós começamos pelos pequenos começos. Exatamente. Eu não falei aqui o meu início, obviamente, porque senão aí também vocês iam chegar à minha idade. Mas eu comecei pelos pequenos começos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Uau. E eu hoje, com a experiência que tenho e com a posição que tenho, eu vejo que até aqueles pequenos empregos que eu tive aos 16, aos 18, aos 19, deram-me hoje uma perspectiva de visão de como lidar com certas coisas. Exatamente. Yeah. E eu hoje giro várias temáticas. Se eu não tivesse passado por aqueles pequenos empregos, há certas temáticas hoje na proporção maior, eu não conseguiria saber como é. Então, não desprezem os pequenos começos. Uau. Não fiquem um ano parado desde o fim da licenciatura até conseguir o emprego. Uau. Vai num cyber, vai numa cantina, vai em qualquer coisa, mas faça alguma coisa que possa trazer para o seu currículo. Uau, uau. Atendente de loja, no quero, qualquer coisa. Yeah. Não espere só, quero ir na petrolífera, quero ir na catoca. Não. Exatamente. Porque eu sou engenheiro, estudei engenharia, não posso me humilhar nesse emprego. Uau. Não faça isso. Uau, uau, gostei bastante, gostei bastante e eu espero que aí os que estão nos a acompanhar aprendem com isto, porque vou dar o segundo exemplo, eu próprio passei por esse percurso, né? Eu comecei também com meus 16, 17, não numa empresa de forma independente, porque eu era muito curioso na informática, comecei a reparar computadores, comecei a fazer dinheiro, porque me chamavam para a reparar computador na casa do fulano, pagavam 30, 50, e eu me lembro que a minha irmã levou-me, né, numa instituição, né, e eu já fiz isso, eu acho que posso mencionar, na época, muitos anos atrás, no quartel-general, fui lá reparar alguns computadores e eu fiquei de casa, né? Entrava, ficava ao lado dos generais, via os senhores aí, tudo. Olha, fazia o meu trabalho. Com os meus 18 anos, eu comecei para substituir a recepcionista de uma grande empresa multinacional. Uau! E eu fiz o meu trabalho de recepcionista substituta. Nunca tinha trabalhado numa grande empresa. Tão bem, com excelência. Isto é um conselho que eu também deixo para quem não tem muita experiência profissional. Sejam profissionais excelentes. Yeah. Eu fiz aquele meu trabalho tão bem, com tanta excelência, que quando o meu período de substituição terminou, a senhora dos recursos humanos, que eu hoje muito agradeço, chamou-me e disse: Lloyd, estás interessado em continuar a trabalhar? Tem uma vaga ali no departamento X lá em cima, que já não era recepção, era mesmo no back-office da empresa. Queres trabalhar? Eu disse: uau, fiz uma festa, fiquei super feliz, e dali tudo começou a minha vida administrativa. Começou a minha experiência administrativa. Então, foi o pequeno começo. Só recepção. Mas fiz tão bem, fiz com excelência, que dali surgiu as oportunidades. Então, isso é um conselho que eu também dou muito aos jovens, que os jovens, às vezes, pelo o emprego ser pequeno, pelo salário ser pequeno, não valorizam e não trabalham com excelência. Então, tudo aquilo que tu fizeres, marca o teu nome. E o teu nome tem que ser excelência, seja o melhor. Porque o mínimo, o bom, todos nós somos. É o que é esperado para todos. Mas o ser excelente é o que nos destaca. Está dito, foi bem dito e nós agradecemos bastante. Então façam isso e dessa maneira, com pessoas que pensam dessa maneira, pessoas que têm essa vontade, né? Nós crescemos juntos. É isso que o podcast Mais Dois Pontos de Instrumentação e Automação Industrial tem feito e vamos continuar aqui a fazer. E se tu assististe o episódio passado, tu viste, né, o jovem que passou aí,
conosco, de 24 anos, que fez uma carreira e tem feito uma carreira extraordinária. Isso tudo por conta daquilo que ele é, né, proativo, e a nossa colega Lloyd fez isso muito bem. Agradecemos aqui o seu tempo, né? Nós batemos a porta, sabes que batemos bastante, queríamos bastante ter a Lloyd aqui conosco e agradecemos mesmo imenso por estar conosco, mas antes de tudo gostaríamos que partilhasse qualquer informação, projetos, aquilo que a Lloyd faz em particular, uma vez que eu já sei que é apaixonada por pessoas. Esteja à vontade e depois também pode mandar mais 2 pontos para os seus familiares, amigos e colegas. Ok, pronto, eu trabalho, como apresentaste bem, como direção de recursos humanos, mas adicionalmente também agora estou a desenvolver um projeto que está relacionado com mentorias. Uau. E porquê? Pelo facto de eu ter identificado várias, vamos dizer, necessidades de melhorias no nosso mercado para desenvolver o nosso conteúdo local. Yeah. Eu sou muito apaixonada pelo o nosso conteúdo local, Muito porque eu bom. sou conteúdo local. Muito bom, muito bom. Eu sou fruto da aposta do conteúdo local, Yeah. numa empresa multinacional. Então, apostaram em mim e eu demonstrei que nós temos valor, que nós somos capazes, Yeah. mas nós só precisamos de uma orientação como deve ser, nós Yeah. precisamos de estratégia, nós precisamos também de acompanhamento, muitas das vezes coaching, pelo facto de termos alguns handicaps que precisam de ser melhorados. Então, pelo facto de eu, como conteúdo local, e ter tido um dia a oportunidade, eu também vi que o nosso mercado precisa deste investimento, precisa de pessoas que ajudem a desenvolver o nosso conteúdo local. Então, por essa razão, eu desenvolvi um projeto que é na base da mentoria e consultoria de carreiras. Uau. Mais ligado ao nosso conteúdo local, tenho também pedidos do Brasil, de pessoas que estão em Portugal, mas mais ligado ao nosso conteúdo local, porque eu quero ver o angolano também a brilhar. Yeah. Eu quero ver o angolano em cargos de liderança. Eu Liderança. quero ver o angolano a ter oportunidades de destaque e eu quero ver o angolano a contribuir também para o nosso país. E nós só contribuímos, ou só conseguimos contribuir quando estamos em posições estratégicas. Yeah. Então, a minha mentoria é voltada para as carreiras e é voltada também para as empresas, mas maioritariamente neste momento para carreiras. Trabalhar um para um, de maneira individual, com pessoas. Com pessoas. Muito bom. E mais 2 pontos vão para Ok. Aqui dos mais 2 pontos para um amigo, para coisa. colegas, famílias. Primeiramente, mais 2 pontos vão para ti. Muito obrigado. Porque és resiliente, porque não desististe de convidar, e eu sei que para a minha agenda também não foi fácil. Para combinar com a tua agenda também não foi fácil por causa do teu trabalho. Eu ainda fiz-te várias questões, mas ainda assim tu não desististe. Sei que troquei também alguns planos teus, assim, do como proceder. Foi muito bom. Mas mais 2 pontos são para ti. Primeiramente, Uau. pelo convite, pela tua equipa, fiquei muito admirada com o espaço, bem organizado, estruturado, equipado. Então, para toda a equipa, mais 2 pontos. Agradecemos. E os outros, quantos são? Vários. Família, amigos, esteja à vontade. Mais 2 pontos para a minha família, claro que sempre me apoiam. Sim. Eu acho que para nós conseguirmos desenvolver a nossa carreira profissional precisamos sempre de uma rede de apoio e graças a Deus a minha família apoia-me sempre para poder, como mulher, conseguir desenvolver e hoje ter um cargo de direção que exige muito de mim, mas que também eu preciso de apoiar a minha família. Então, mais 2 pontos para a minha família. E para os meus mentores. Para os meus mentores e para os meus mentorados. Mais 2 pontos. Uau! Ok, e é assim que nós agradecemos aqui a nossa convidada Lloyd. Também agradeço bastante, mais 2 pontos para ti, já demos bastante e volto a dar pela sua disponibilidade, né? E aquilo que tu mencionaste muito bem, que é estar apaixonado por pessoas. Eu sabia que teríamos uma conversa muito boa e tínhamos que bater sempre a porta, porque esse projeto está alinhado também com aquilo que tu fazes, que é apoiar, né, o conteúdo local.
Nós estamos por aqui os profissionais nacionais, aqueles que realmente podem sim fazer, porque isso fica registrado, as pessoas vão ver, vai passar anos e muito mais, que realmente em Angola se faz com excelência, né? Quando nós íamos investigar mais informações, no meu caso, que eu falo inglês, encontro bastante, mas se for em português e tu procuras informações sobre instrumentação, automação, tu só encontra brasileiros. Graças a Deus nós temos aí os nossos irmãos brasileiros, mais 2 pontos para todos os brasileiros, e a minha colega Fernanda, que passou por aqui também, e são eles apenas que partilham conteúdos, né, sobre equipamentos, materiais, princípio de funcionamento e muito mais. Então, sem os brasileiros, nós estaríamos com muitas dificuldades, mas está a surgir agora angolanos, moçambicanos, portugueses, alguns, e vão partilhar o conhecimento. Agora, nós angolanos estamos a nos posicionar e muito bem, porque nós temos vários vídeos de formandos a explicar. Nós aqui no podcast temos esta dinâmica, ainda vamos apresentar outras dinâmicas aqui no futuro, então nós estamos alinhados. Quanto aos mentorados, sempre será um prazer todos aqueles que nos acompanham, nos encaminhar também para que possam estar com a Lloyd, porque nós queremos ver o crescimento dessas pessoas. Então, tu que está nos acompanhar ali em casa, gostou do conteúdo, nos acompanha até aqui porque sabe que esse conteúdo diz alguma coisa para si, deixa o seu like, subscreva, ativa o sininho e não deixa de fazer a sua contribuição, né, aqui a sua doação nas nossas coordenadas bancárias que irão aparecer no rodapé. Podcast mais 2 pontos, instrumentação e automação industrial é agora.